também que estão aqui nessa noite. Mas a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é espada de dois gumes, né, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que você possa ser abençoado nesta noite através da palavra de Deus. Nós vamos ler o tema desse congresso, que se encontra em capítulo 31 do livro de Provérbios. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir nesse momento. Fala da mulher virtuosa, e eu quero compartilhar algumas experiências que Deus me deu ao longo da minha caminhada, da minha chamada, porque eu vejo aqui que nós temos famílias também, jovens aqui nesta noite, e eu creio que vai servir também para a tua edificação e também para aumentar a sua fé em Deus. Amém? Você achou o tema deste congresso que se encontra em Provérbios capítulo 31, versículo de número 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. São joias preciosas. Amém? Será que você está sentada de lado de uma mulher? Se você é esposo, se você é amiga, você pode dizer para ela: você é uma joia rara, você é uma joia preciosa, você é especial para Deus, você é mulher virtuosa, você é mulher que Deus tem propósito, você nasceu mulher, propósito de Deus. E se você é homem também, você nasceu homem, propósito de Deus para a sua vida. E nada que Deus faz é imperfeito, tudo que Deus faz é perfeito. E eu quero falar nesta noite sobre mulheres virtuosas. A Bíblia tem muitos exemplos de mulheres virtuosas, e eu quero falar um pouco sobre a vida de Rebeca, um pouco sobre a vida de Esther, que deixaram um legado, um exemplo muito lindo para nós mulheres. Mas eu quero falar que nós, quando nascemos e viemos a esse mundo, quando nós nascemos mulheres, já nascemos debaixo de um propósito de Deus. Você não nasceu mulher por acaso, você não nasceu homem por acaso, você já nasceu propósito de Deus na sua vida. Quando você foi gerado lá no ventre da sua mãe, Deus já estava colocando a mão dele e já havia um projeto de Deus para a sua vida. Você não nasceu por acaso, você não foi obra do acaso, você foi projetado por Deus para ser uma bênção. Homem ou mulher, Deus te fez, homem ou mulher, para ser uma bênção. E eu estou assim, maravilhada com o que Deus está fazendo nesses últimos dias na minha vida, porque Ele tem cumprido propósitos que já desde muito novinha, quando eu estava com 6 meses de idade, eu fui acometida de uma enfermidade, de uma febre que não passava. A minha mãe me levou aos médicos e ninguém conseguia descobrir o que se passava comigo. E a minha mãe disse que, desesperada, ela procurou os presbíteros da igreja e levou um presbítero da igreja para orar e para me ungir, porque os médicos não conseguiam encontrar o que acontecia na minha vida. E naquele dia, o presbítero da igreja fez uma oração, me ungiu, e ele falou assim: olha, a sua filha não tem nada. A sua filha é projeto de Deus, e Deus vai levar ela às nações. Deus vai usar essa menina com muita graça e autoridade. E já desde os primeiros meses da minha vida, Deus já estava falando do projeto que Ele tinha na minha vida. E eu quero dizer, você está vivendo, não é por acaso, é por projeto que Deus tem, propósito que Deus tem com a sua vida. Você não está aqui nesta igreja por acaso, você não está aqui na América por acaso, tudo faz parte de um projeto divino, de um projeto de Deus. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Aleluia, a glória é o nome do Senhor. Mas eu fui crescendo, e eu quero dizer que eu nasci num lar cristão. Meu pai era maestro de banda, a minha mãe cantava no coral da igreja, e toda a minha família já servia a Deus. Mas tem um ditado, né, que diz que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Né? E eu não entendia muito bem o que se passava, porque eu ainda não tinha experimentado um novo nascimento em Jesus. E eu era obrigado pelos meus pais, pela minha mãe, a ir à igreja. E eles estavam fazendo o papel deles, porque diz a Bíblia: ensina a criança no caminho que ela deve andar,
e quando ela se tornar adulta, ou quando ela se tornar de mais idade, ela não vai se desviar. Eu quero contar isso aqui porque tem jovens aqui nesta noite que talvez você não entenda o propósito de Deus para a sua vida como eu não entendia. E muitas vezes eu ia para a igreja obrigada. E nisso criou em mim uma revolta, porque eu não tinha sido tocada ainda pelo Senhor. Eu não tinha ainda tido uma experiência com Deus. Porque eu costumo dizer que igreja, evangelho, não é religiosidade. Igreja, evangelho, cristianismo é relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que trabalha, um Deus que age na terra, um Deus que trabalha por você, um Deus que se move e Ele está vivo na pessoa do Espírito Santo. E nós estamos vivendo, a Bíblia fala de 3 grandes dispensações que a raça humana presenciou. No Antigo Testamento nós vivemos a dispensação do Pai, que foi quando Ele criou todas as coisas. Depois nós vivemos a dispensação do Filho, que foi o nascimento de Jesus, a sua vida na terra. E eu quero dar uma boa notícia para você. Nós estamos vivendo a melhor dispensação dos dias. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito, em que Jesus prometeu que iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E lá em Joel diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões. E o que acontece? Nós estamos vivendo o tempo do derramamento do Espírito Santo. E foi nesse derramar do Espírito Santo que eu tive a minha experiência com Deus. Eu tinha 14 anos de idade. E eu tinha uma revolta muito grande contra a minha mãe. Porque ela me obrigava a ir à igreja, muitas vezes eu não queria. E teve um congresso de jovens. Os jovens iam viajar para São Paulo, eu morava no Rio, e os jovens iam viajar para São Paulo, os jovens da minha igreja, e eu falei assim, eu não vou perder essa oportunidade de fazer uma viagem, de passear, de brincar, de me divertir, de fazer novas amizades, era isso que eu tinha na minha cabeça. E eu tinha uma revolta tão grande contra a minha mãe, que eu falava assim, o dia que eu fizer 18 anos de idade, ninguém me segura. Eu vou para o mundo, eu vou experimentar tudo que hoje os meus pais me proíbem. Isso no meu pensamento, mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o fim deles é caminho de morte. Os pratos de Satanás me atraíam, os prazeres do mundo me atraíam, e eu não lutava contra isso, eu queria ir, mas tinha uma mão mais forte e poderosa que já tinha um propósito na minha vida. E eu quero te dizer, antes de eu concretizar aquilo que estava no meu coração, Jesus chegou primeiro. Por isso que eu quero dizer, mãe, pai, ensina o teu filho, leva o teu filho, traz para a igreja, não deixa em casa, porque aqui é o lugar que Deus manifesta a sua glória, aqui é o lugar onde Jesus liberta, aqui é o lugar onde a mão de Deus se move. Sabe o que aconteceu? Aos meus 14 anos de idade, eu fui para esse congresso em São Paulo. Foram 3 dias de congresso, igreja lotada, 5.000 pessoas. E sabe o que acontece? Jesus batizando com o Espírito Santo todo dia. Os jovens numa unção, no poder, não conseguia terminar o culto, porque a glória de Deus invadia. No último dia do congresso, já era quase 11 horas da noite, Jesus descendo uma glória, e eu sentado no meu banco e falando assim, meu Deus, eu queria sentir essa alegria. Mas eu sou pecadora, eu não mereço. Eu sou tão intransigente, eu sou tão revoltada. Senhor, era aquilo que Jesus estava precisando ouvir de mim. Sabe por quê? Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento, sem mudança de vida, sem você reconhecer o seu pecado, não tem como a glória de Deus descer. Mas eu só sei que sentada numa cadeira do jeito que eu estava, vendo aqueles jovens sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo aquela alegria, foi como se Deus derramasse do céu uma bola de fogo na minha cabeça. Eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo naquela hora. Eu não conseguia, era 10 pessoas para me segurar, porque eu pulava por cima dos bancos, e Deus me deu dom de profecia. Eu só sei, meus irmãos, que eu passei mais de uma semana sem conseguir falar português, só falando em mistério.
Nós viemos, foram muitos jovens batizados com o Espírito Santo naquele congresso, e nós viemos do ônibus, dentro do ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro, todo mundo falando em mistério e ninguém conseguia parar. De tanta glória que foi, eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria subir, eu queria voar, eu queria mais. Eu voltei daquele congresso transformada. Eu voltei com uma experiência sobrenatural. Parece que tinha se passado 3 anos da minha vida. E sabe o que aconteceu? As minhas amizades começaram a mudar. As minhas escolhas começaram a mudar. Eu já não queria mais amigos do mundo, eu queria amigos que tivessem experiência com Deus. Eu já não queria mais envolvimento com amizades da farra, eu queria com mulheres de oração que tinham visto o que eu vi. Eu queria mais, me aprofundar. É tanto que durante as minhas férias escolares, em vez de procurar um lugar para passar férias em piscina, em praia, a gente ia para o Nordeste, arrumei umas amigas missionárias também, ia para o Nordeste fazer missão, lá para dentro de Recife, Natal, lá para o Nordeste, falar de Jesus. Tamanha era o fogo, tamanho foi o fogo do Espírito Santo que foi aceso dentro do meu coração. Eu queria falar para aquelas pessoas a experiência que eu tinha tido com Deus. E sabe o que acontece? A minha vida foi transformada no sobrenatural. E é isso que eu quero que você entenda. Essa mulher virtuosa, quem a achará? Essa mulher não é descoberta e ela não é vivenciada com os olhos naturais. Ela é descoberta com os olhos do Espírito. Virtudes espirituais que Deus quer te dar, Deus quer transformar. Eu era uma pessoa triste, era uma pessoa amargurada, era uma pessoa sem expectativa, sem esperança. Mas depois que eu recebi o fogo do Espírito Santo, a alegria veio no meu coração, o contentamento, o gozo veio no meu coração. E eu queria mais de Deus, eu queria viver no céu. Eu não queria mais viver na terra. Deus me deu uma experiência de arrebatamento. Eu fui arrebatada e eu não queria voltar. Irmãos, é tão maravilhoso que você vê que esse mundo é podre, que esse mundo é mau, que esse mundo é sujo, e você não quer voltar quando você começa a ver as coisas espirituais. E eu quero que você entenda nesta noite, jovem, Deus tem um propósito com a tua vida. Peça a Ele para te dar uma experiência sobrenatural. Uma experiência que não seja dessa terra, uma experiência com Ele, porque os seus olhos vão se abrir e Ele vai se manifestar a você. E Jesus chegou primeiro na minha vida. Todo aquele projeto que eu tinha de conhecer o mundo se transformou numa sede insaciável por mais de Deus, por conhecer mais dEle, por conhecer mais da sua palavra. Eu me trancava no meu quarto e falava para minha mãe: mãe, eu não estou para ninguém. Eu não estou para ninguém, não quero receber telefonema, não quero conversar com ninguém. Eu fechei com Jesus de uma forma, irmãos, que eu comia a Bíblia dia e noite, porque eu fui vendo que a Bíblia tinha resposta. A Bíblia tinha resposta para todas as minhas indagações, para todas as minhas revoltas, para tudo aquilo. Aquela revolta que eu sentia pela minha mãe se transformou em compaixão. Você está entendendo o mistério? É o Espírito Santo, essa virtude do Espírito Santo que trabalha no nosso homem interior e transforma as nossas mazelas, transforma os nossos sentimentos ruins em coisas boas. Porque diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem e mau. O nosso coração é mau, mas quando o Espírito vem e esclarece, quando o Espírito Santo vem e nos esclarece, nós começamos a ver as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Eu tinha revolta da minha mãe porque ela não era uma pessoa carinhosa. Nunca disse para nós que nos amava. Nunca disse para nós que nós éramos especiais. E aquilo me revoltava, eu não tinha carinho da minha mãe. Mas aí quando eu recebi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo revela tudo. O Espírito Santo me sentou e falou assim: senta aqui, adolescente revoltada, que eu vou te explicar uma coisa. A sua mãe perdeu o pai dela com 3 anos de idade. A sua mãe perdeu a mãe dela com 4 anos de idade.
Aos 12 anos de idade, a minha mãe já trabalhava em casa de família e dormia num barco, porque não tinha onde dormir. Ela foi criada pela vida. A avó dela dava assistência, mas era aquela assistência muito rara. Ela não teve referência de pai e de mãe. Ela foi uma heroína porque criou 4 filhos. E a gente andava aciado, a gente andava limpo, a gente andava como se fôssemos príncipes e princesas. E aí o Espírito Santo começou a levar. Você não recebe amor dela, começa a dar amor para ela. Ela nunca falou que te ama, diga para ela: mãe, eu te amo. Sabe o que acontece? A virtude do Espírito Santo vem para nós e tira a nossa mente das trevas. Ele nos revela a luz da vida. Ele nos leva para a luz. O Espírito Santo nos revela tudo aquilo que está encoberto, tudo que está nas trevas. Nós passamos, diz a Bíblia, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entendeu o mistério? E a Bíblia diz também que nas trevas não se enxerga nada. Nas trevas nós estamos na ignorância. Se a gente apagar as luzes aqui, você não consegue nem olhar o rosto de quem está do seu lado. Mas quando você vem para a luz, quando você vem para Jesus, tudo fica claro, tudo fica transparente, tudo fica límpido e claro, porque o Espírito Santo começa a colocar em você as virtudes dele. E é isso que eu quero que você entenda. Por causa do pecado, por causa da transgressão do homem, nós perdemos a nossa natureza, nós perdemos o valor que nós tínhamos. A nossa originalidade foi perdida por causa do pecado. Por isso que hoje eu entendo, porque o Espírito Santo me levou para uma escola chamada Bíblia. E Deus começou a me levar pelo caminho da palavra, eu comecei a entender claramente o que estava se passando na minha vida. A minha mãe, ela nunca teve carinho de pai, ela foi criada pela vida. O meu avô era um homem muito rico, mas perdeu tudo porque morreu e a fortuna dele foi-se. A minha avó morreu, a minha mãe tinha 4 anos de idade. Ela não teve amor de pai e de mãe, foi criada pela vida. E eu queria exigir uma coisa da minha mãe que ela não tinha para me dar. E aí o Espírito Santo começou a me esclarecer. E eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele está à tua disposição. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. E ele vem para nos ajudar, ele vem para nos mostrar toda a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. E sabe o que aconteceu? Deus criou a mulher sensível, a mulher amorosa. A Bíblia diz que ela é o vaso mais fraco, mas ela foi tirada da costela do homem, ela tem uma estrutura forte. Mas a mulher não foi feita para carregar pedra. A estrutura do homem é outra, a estrutura da mulher é uma, a estrutura do homem é outra. Mas só que com o pecado nós acabamos com a nossa originalidade. Nós entramos numa competição com o homem. Por isso nós vemos tantos movimentos feministas. Tantas coisas que acontecem. A mulher deixou de ser dona de casa para competir com o marido. Deixou de ser mãe para querer trabalhar fora e ganhar mais do que o homem. E por outro lado, ela deixou de ser aquela mulher sensível que Deus criou ela com outro objetivo. Deus não criou você para competir com seu marido. Deus não criou o homem para subjugar a mulher, não. Mas diz a Bíblia que Deus colocou um do lado do outro. É parceiro, é companheirismo. Deus criou o homem para amar a mulher, para cuidar dela. E Deus criou a mulher para ser a dona de casa, a esposa, a mãe. E a gente se encontra muitas vezes nos desvarios da vida sem entender o propósito pelo qual Deus nos criou. Sabe o que o Espírito Santo quer? Resgatar em nós a nossa originalidade, a sensibilidade. O mundo está criando mulheres duras, mulheres insensíveis, mulheres machos, mulheres que querem colocar um físico de dureza, de superioridade. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para aquilo que Deus é a essência da nossa criação. Deus nos fez sensíveis, Deus nos fez amorosas, Deus nos fez ajudadoras, Deus nos fez mulheres de virtude.
E sabe como é que nós somos completamente felizes? Quando nós aceitamos isso de Deus para as nossas vidas. É nós sermos submissas em amor. Mulheres que não aceitam ser submissas. Mulheres que não aceitam estar ao lado do marido, elas querem estar na frente. Elas querem comandar o lar. Ela quer comandar tudo. Fica no teu lugar, porque o melhor lugar é o lugar onde Deus quer que você esteja. Você só vai ser realmente feliz quando você encontrar o seu lugar. E você entender, através da palavra, através do Espírito Santo, que é maravilhoso ser mulher. É maravilhoso ser mãe. É maravilhoso ser esposa. É maravilhoso você ser uma boa dona de casa. Eu não sou boa cozinheira não, gente. Nossa, minha comida é ruim. Pastor, mas o meu marido ama a minha comida. Ele prefere que eu cozinhe macarrão para ele do que... Ele fala assim, não, sabe o que é? É o carinho. É o cuidado. Eu não quero comer comida de restaurante, eu quero comer o ovo que você faz. Porque Deus colocou a gente de um lado de um homem com propósito. E isso, um lar é um lugar de amor, é um lugar de compreensão. E as mulheres estão colocando como se fosse um lugar de guerra, como se fosse um lugar de competição. Nesta noite eu quero te incentivar a você dar lugar ao Espírito Santo na tua vida, porque Ele vai ministrar no teu coração. Ele vai ministrar no teu coração aquilo que Ele quer de melhor e o que Ele tem de melhor para a sua vida, mulher. As virtudes do Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo, porque a unção de Deus, ela vem com propósito na nossa vida. Eu costumo dizer que a unção de Deus não vem para você cair, para você pular, para você dar cambalhota, não. A unção de Deus na nossa vida vem com um propósito de transformação interior. Ela vem o Espírito Santo é derramado em nossos corações com o propósito de transformar as nossas vidas, de nos guiar em toda a verdade, em nos mostrar o caminho certo, em nos dar valor. É aquele hino que a gente cantou, eu quero que valorize o que você tem, você é alguém tão importante para Deus, o Espírito Santo se move em você. E nós só passamos a ter valor quando o Espírito Santo se move em nós. Quando o Espírito Santo gera em nós aquela alegria de você ser criatura de Deus e você servo de Deus e saber que Deus tem um propósito na sua vida. E eu passei a mudar a história hoje, pela graça de Deus. A minha mãe, Deus fez uma obra tão linda na minha família através da minha vida, que hoje a minha mãe fala assim, você é a mãe que eu não tive. Todas as vezes que a gente se fala no telefone, ela tem que falar, tem que fazer um relatório, tem que fazer uma declaração de amor para mim. Se você está esperando de alguém alguma coisa e você não recebeu, por que você não dá? Por que você não toma o primeiro passo? Dá o exemplo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. A minha mãe, aos 14 anos de idade, ela morava com a avó dela e a casa dele se transformou num terreiro de macumba. Um pai de santo lá, que eles chamam, pai de santo, instituiu uma casa de umbanda dentro da casa da minha avó, da avó da minha mãe. E elas estavam presas. Um espírito de enfermidade tomou conta da minha avó, da minha bisavó, a avó da minha mãe. E ela ficou entrevada em cima da cama. Olha como o projeto de Deus já começa lá atrás, na sua família. Deus já tinha projetado você, para você ser alvo da misericórdia e da graça dEle. A minha mãe não conhecia Jesus. A minha mãe nunca tinha ouvido falar de Jesus, estava debaixo de maldição. Mas em Jesus foi quebrada toda a maldição. E hoje nós estamos na bênção, porque Jesus está conosco. Sabe o que aconteceu? Um dia de domingo, à tarde, a minha bisavó estava entrevada na cama. Bateram na porta. E as meninas foram, minha mãe e as irmãs dela foram atender. E eram 3 irmãs da Assembleia de Deus do Cacuia, lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Fazendo visita, fazendo evangelismo domingo à tarde. Minha mãe atendeu a porta e falou assim, a gente pode entrar para orar aí dentro? E a minha mãe falou, eu vou perguntar para minha avó. Foi lá, perguntou para a vozinha, e a vozinha falou assim, não deixa elas entrar não, que essas mulheres feiticeiras, olha só.
Essas mulheres feiticeiras, não quero ser esses crentes aqui não. E elas não desistiram, elas foram para debaixo da árvore que tinha em frente à casa da minha bisavó. E ali debaixo daquela árvore elas fizeram uma oração. Ficaram orando debaixo da árvore e profetizando libertação, cura e milagre lá dentro da casa. Não desistiram. No outro domingo estavam as mulheres lá de volta. Irmãos, nós não podemos desistir de falar de Jesus, daquilo que nós temos ouvido, daquilo que nós temos recebido da parte dele. No outro domingo elas estavam de novo lá. E a vozinha falou, não quero feiticeira aqui, já falei. Não vou abrir a porta não quero oração. E elas foram de novo para debaixo da árvore, deram as mãos e fizeram oração. No terceiro domingo está lá elas de novo. Coisa boa é crente insistente, né, pastor? Que não desiste, não desista do teu ministério, não desista da tua chamada, não desista das almas, não desista com porta fechada, a porta vai abrir, porque a oração move o coração de Deus, e eu sinto que Deus vai abrir uma grande porta aqui nessa cidade. A oração vai abrir o céu dessa cidade. E tem demônio já com a Nexuia, tá com a mala pronta, porque não vai resistir o poder da oração. Sabe o que aconteceu? Na outra semana elas estavam lá de novo. Aí a vozinha falou, deixa essas mulheres entrar logo, fazer oração, embora a gente se livra delas logo. E elas entraram. Onde Deus entra, onde você coloca a planta do teu pé, esse lugar é teu por herança. Elas pediram para orar. Minha mãe falou que a vozinha estava doente. E as irmãs oraram. E a vozinha ficou curada instantaneamente. No outro domingo elas voltaram, a vozinha estava lá limpando o quintal, varrando, tirando as folhas do quintal. E a minha avó, a minha bisavó morreu aos 96 anos, crente do círculo de oração, lendo a Bíblia e exaltando o nome do Senhor, porque Deus é Deus na terra dos viventes. A minha mãe foi para a igreja, minhas tias foram para a igreja, foram adotadas pelo pastor, e lá ela conheceu meu pai, que era músico, tocava na banda. E aquela história de maldição foi quebrada. Porque onde Jesus entra, o mal tem que sair. Onde Jesus entra, a vitória é certa. E eu vejo as portas dessa cidade abrindo para um grande avivamento. Pastor, a gente é pouco. Olha, mas é no pouco que Deus transforma muito. Se tiver homem e mulher de fé, vai multiplicar e o nome do Senhor vai ser glorificado. E o que passou é que depois que eu tive essa experiência com o Espírito Santo, a minha vida mudou completamente. Eu estava contando ontem para o pastor, eu fui do Ministério da Marinha durante 13 anos. Eu trabalhava com sistema de armas, de submarino. É um trabalho específico, eu fiz eletrônica no Cefet, no Rio de Janeiro, e eu queria seguir carreira. Mas Deus falou assim, olha, eu vou te levar às nações, eu tenho uma obra contigo nos Estados Unidos. E eu fugia, porque eu queria seguir a carreira militar. E eu estava contando ontem para ele que nós tivemos lançamento de torpedo. Foram levados vários navios da Marinha, eram levados para fazer sucata e outros de apoio. E nós fizemos lançamento de torpedo, era uma tecnologia nova que estava sendo implantada nos submarinos da Marinha. E tinha engenheiro da Itália, da Alemanha, da Europa. Estávamos todos ali. E no dia do lançamento foi um sucesso, o capitão brindou, fez um coquetel, ajuntou a tripulação toda, e nós estávamos a 150 metros de profundidade, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. E de repente, quando ele levantou a taça de vinho para brindar o sucesso da operação, soou alarme de incêndio na praça de máquinas. O navio ficou todas às escuras. E toda a tripulação correu lá para a praça de máquinas. E naquela hora, naquele momento, o diabo falou no meu ouvido, eu vou te matar. Mas aí eu lembrei das promessas de Deus, que quando a gente tem promessa de Deus, é na hora do aperto que a gente lembra.
Senhor, eu sou missionária. Senhor, eu sou profeta. Meu Deus, eu não vou morrer aqui que nem Jonas. Nós tinha passado há pouco tempo daquele submarino russo, que morreu, toda a tripulação morreu, porque eles não conseguiram imergir. Todo mundo morreu. Eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu vou pregar a tua palavra. Se o Senhor me tirar dessa, Senhor, eu vou para os púlpitos, eu vou testemunhar, eu vou falar do teu amor, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Não demorou muito, eles conseguiram controlar o incêndio, mas a promessa, o voto que eu tinha feito com Deus ficou de pé. E eu já tinha vindo aqui algumas vezes na América, e Deus falou comigo que ia me trazer, mas eu precisava abrir mão. E coisa tremenda, igreja, é quando você faz renúncia em prol do Evangelho. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que crê em mim, aquele que quer me seguir, tem que, em primeiro lugar, renunciar a si mesmo. Renunciar às suas vontades, renunciar os seus projetos, pelo projeto do Senhor. E eu estou aqui hoje para testemunhar, vale a pena você abrir mão do seu projeto para viver o projeto de Deus na sua vida. E eu fiz um propósito com Deus, eu falei, Senhor, eu só vou sair daqui se o Senhor... Eu tinha direito a uma licença sem remuneração, mas eu fui no diretor e ele falou assim, olha, eu fui na minha chefe, ela falou, Adelane, você só consegue essa licença sem remuneração se você colocar uma outra pessoa no seu lugar. Só que aquela vaga era específica, eu estudei muitos anos para conseguir aquela vaga e não tinha quem me substituísse. Só, gente, quando Deus tem algo para fazer, Ele faz. E eu falei, Senhor, eu só vou fazendo barganha com Deus, eu só vou se o Senhor me der essa licença, e eu não vou assim no escuro não vou abrir mão do meu trabalho. E Deus fez que, em pouco tempo eu consegui a licença, fiquei 3 anos aqui sem remuneração, mas eu ainda estou funcionária da Marinha, mas eu sei que eu não volto mais, porque o Senhor falou para mim, eu não quero você uma arma de guerra na minha mão, eu não quero você fazendo acampamento e fazendo... dando tiro em sucata velha da Marinha. Não, eu quero que você seja um instrumento para bombardear o inferno e resgatar vidas da mão de Satanás, para resgatar vidas da mão do inferno, para a minha presença. O Senhor falou, eu tenho uma grande obra na sua vida, eu vou te levar para as nações, eu vou te levar para a América. E eu falava, Senhor, como? Como é que vai ser? Mas olha, quando Deus fala, Ele já tem tudo preparado. Não se preocupe, se Deus falou que Ele vai fazer na tua vida, tão somente descansa, confia nele, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Hoje já completou 10 anos que eu estou nesse país, o Senhor nos deu o green card, o Senhor nos deu uma igreja para pastorear, o Senhor tem me levado de um lado para outro nesse país e no Brasil, porque a palavra de Deus não volta atrás. Se Ele abriu a palavra dele e disse, olha, eu vou te levantar, ai daquele que se colocar na frente, porque Ele levanta mesmo. O Senhor levanta. E eu quero te dizer, o Senhor está levantando homens e mulheres aqui nesta noite para uma grande obra. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Você que tem chamada de Deus, levante a tua mão para o alto. Você que já ouviu alguma palavra profética, Deus vai cumprir. Descansa, porque Ele vai tomar você pela mão e Ele vai te levar ao lugar que Ele já tem determinado. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ele ia, mas em obediência. Ele obedeceu à voz de Deus, e Deus o exaltou, e Deus o abençoou sobremaneira, porque ele abriu mão do projeto dele para viver o projeto de Deus. E é isso que eu quero que você entenda, mulher virtuosa,
O Senhor quer te usar na virtude do Espírito Santo. Dá lugar. Dá lugar ao Espírito Santo. Porque Ele vai te conduzir às águas tranquilas. Ele vai refrigerar a tua alma. Ele vai te conduzir até onde Ele já tem preparado para você. Sabe o que aconteceu? Com 2 anos que eu estava aqui, o desespero bateu, a solidão, o medo, a angústia, a saudade do Brasil, saudade do meu trabalho. E eu comecei a chorar. Chorava escondida porque o meu marido falou, se eu te ver chorar mais, eu vou voltar para trás. A gente volta e não volta mais. Meu marido não queria vir de jeito nenhum, mas Deus fez assim, quando Ele tem que fazer, Ele faz. Ele arrancou a gente do Brasil. E o que aconteceu? Num dia de muito choro, na semana reclamando com Deus, Senhor, porque eu deixei meu carro, deixei meu apartamento, deixei meu trabalho, deixei minha mesa, porque a gente quando chega aqui, não tem outra coisa mesmo não, é lavar banheiro. Falei, Senhor, deixei minha carreira para vir para cá lavar banheiro, lavar vaso. E o Senhor falava para mim, isso aí, espera só mais um pouquinho, tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Se for preciso, irmão, paga o preço. Paga o preço. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Deus nos prova. Deus nos prova, é Ele que nos prova. Mas diz a Bíblia que Ele não nos prova além do que a gente pode suportar. Antes, com a tentação, Ele está o escape. Na hora certa, eu vejo o escape de Deus aqui para você. Nailton me chamou da casa, Senhor, o Senhor não me chamou para isso. Mas você não vai ficar nisso a tua vida inteira, não. Deus tem projeto, Ele te trouxe com projeto. E no tempo certo, no tempo determinado, Ele vai cumprir. E aí, Santa Ceia na minha igreja, domingo. E eu tinha reclamado a semana inteira, pastor. Aí chegou a esposa do pastor Gilvan Rodrigues. Ele estava pregando na Santa Ceia e a esposa dele sentou do meu lado. Na hora da Santa Ceia, ela bota a mão no meu ombro e Deus começa a usá-la para mim e falar assim, quanta reclamação, hein? Quanto choro naquele travesseiro, porque eu deixei carro, porque eu deixei família, porque eu deixei trabalho. E o Senhor me fez uma pergunta que acabou comigo, gente. E eu? Você já parou para pensar o que eu deixei por ti? Para pensar. Jesus falou assim, eu deixei a minha glória. Eu deixei os anjos. Eu deixei a coroa. Eu deixei o meu trono. Me humilhei. Me tornei servo por amor de ti. E você está reclamando que você deixou um carrinho, que você deixou um trabalhinho, que você deixou a sua mesinha para trás? Enxuga, seca as tuas lágrimas, porque o que tenho contigo é grande. Eu vou te honrar nesta terra, e eu não vou te dar pouca coisa não, eu vou te dar o melhor, porque eu te amo e sou eu que te trouxe. Irmãs, nunca mais eu chorei, nunca mais eu derramei uma lágrima. Que vergonha que eu fiquei, porque é assim que a gente faz. A gente fala para Deus, deixei tanta coisa, Senhor. E você já parou para pensar o que Ele deixou por ti? Para cumprir o chamado dEle. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente à vontade do Pai. E nós não queremos obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. Pouco tempo depois, Deus nos abençoou, começou a nos abençoar. E eu estava vendo Obama lá no Brasil, né? O Espírito Santo começou a me lembrar. Tanta reclamação que eu fazia, né? E o Senhor falou que ia nos abençoar. Nós não ficamos um dia ilegal nesse país. O Senhor nos deu o green card. O Obama estava lá no Brasil, de repente estou vendo o carro do Obama. E o Espírito Santo falou assim, você estava reclamando do teu carrinho, do teu chevetinho que você deixou? Que carro que você tem agora mesmo?
Eu falei, amor, o carro do Obama é igual o seu. Sabe o que acontece, igreja? Nós somos muito ingratos. Nós somos muito sem fé. O Senhor diz assim, eu agradei dar-vos o reino. Agradou meu Pai dar-vos o reino, tudo é vosso. Nós é que não tomamos posse e não queremos abrir mão daquilo que nós temos na nossa mão, por aquilo que é de Deus, que é adquirido pela fé. Abra mão do que você está na sua mão. Deixa voar esse passarinho magro, que Deus vai mandar águia e ela vai te servir. Em nome de Jesus, abra mão do teu projeto. Deus não te trouxe aqui para você comer as bolotas de Satanás, não. Deus te deu o melhor. Agradeça a Deus por você estar nesse país e porque se você está aqui é propósito de Deus e Ele tem algo grande. Para de olhar para trás. Para de olhar para trás e olha para frente. Aquilo que Deus já tem reservado para a tua vida. Aquele dia eu parei de chorar e logo depois o pastor Francisco nos enviou para cuidar de uma igreja lá em Miami. Passamos 5 anos pastoreando em Miami. E depois o meu irmão pastoreava essa igreja em Tampa. E ele teve que voltar ao Brasil, foi embora. E o pastor virou para nós e falou assim, olha, eu vou mandar vocês para Tampa. E mais um desafio, igreja, não foi fácil, sabe por quê? A minha filha estava com 4 meses de nascida. A igreja que nós assumimos, 15 pessoas, mal dava para pagar o aluguel da igreja. Não era nosso, não. E o pastor falou, a crise foi no meio da crise. E ele falou assim, não posso ajudar com muito. Fez a nossa mudança e só. Mas olha, irmãos, tem 3 anos que nós estamos pastoreando. Nunca faltou pão na nossa mesa. Nunca faltou. Pelo contrário, é quase todo final de semana tem churrasco. Nunca faltou dinheiro para pagar o aluguel. Deus tem provido de uma forma sobrenatural. E nós temos visto a glória de Deus, sabe o que, irmãos? Vidas sendo salvas e libertas. Não é no material que nós temos visto a glória de Deus, não, porque isso tudo tem sido acrescentado. Nós temos visto vidas saindo das drogas, vindo sair da prostituição, casamentos restaurados. O inferno perdendo, porque o projeto de Deus já havia sido determinado. E Deus está cumprindo. Não foque nas coisas naturais, porque elas vão vir buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Essas cadeiras vazias vão ser cheias. Esse rebanho vai multiplicar. A igreja vai triunfar, porque diz a Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe por que o diabo quer que a gente volte atrás? Para que os cativos não sejam libertos. O Senhor me falou, na cidade de Tampa, tem muita gente presa, tem muita gente algemada, acorrentada pelo diabo, e ele quer afugentar os crentes daqui, para que essas vidas não sejam libertas. Hoje, abra mão da mentira de Satanás e abrace o projeto de Deus, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Na nossa igreja nós temos americanos, nós temos hispanos, porque Deus tem mandado e nós temos anunciado para todas as línguas. Mas o Senhor me chamou a atenção, pastor. Eu não sei aqui, mas lá na cidade de Tampa, tem muito brasileiro que não quer conversa com brasileiro. Vão para as igrejas americanas, se enclausuram, ficam no anonimato, pessoas com chamada de Deus. Eu não quero mexer com brasileiro, porque brasileiro é muito complicado. Tem gente que não quer nem dar trabalho para brasileiro. Tem companhia, não mexo com brasileiro, porque brasileiro é trapaceiro. Mas o Senhor me chamou a atenção e falou assim, esta igreja aqui é para brasileiro. Sabe o que acontece? Não abra mão daquilo que eu tenho dado valor.
almas valiosas para Deus que estão se perdendo, e o Senhor nos plantou lá para resgatar essas vidas. Brasileiros que estão nas drogas, brasileiros que estão no vício, brasileiros que vieram para cá e perderam a família, brasileiros que vieram para cá e estão totalmente acorrentados por Satanás. E a igreja precisa ter visão de Deus, precisa ter visão do trono. É mentira do diabo que essa cidade não tem brasileiro, tem muito brasileiro perdido aí, e é essa igreja que vai resgatar. Não recue, não volte atrás, avance, avance. Sai. E sabe o que eu comecei a profetizar, pastor? Comecei a profetizar e falar: Deus, faz como o Senhor fez com Ezequiel. Começa a abrir essa sepultura aí. Começa a abrir sepultura, Senhor. Tem muita gente morta espiritualmente nessa cidade, mas começa a abrir. E Deus está começando a mandar. Deus está começando a libertar. Deus está começando a fazer. Mas nós não podemos viver no natural. Nós temos que viver no sobrenatural. No meio chuminácia, você tem que viver no sobrenatural, na virtude do Espírito Santo. Deus vai levantar um exército de mulheres nessa igreja, mulheres de oração, mulheres intercessoras, mulheres levitas, mulheres profetas, mulheres ousadas, mulheres cheias do Espírito. Porque onde tem mulher que ora, meu amigo, o diabo bate em retirada. Onde tem mulher que ora, o inferno recua. Onde tem mulher que ora, o céu se abre. E o céu dessa cidade vai se abrir através da oração e do clamor de vocês. Agora precisa ter um direcionamento. Quando nós olhamos para a vida de Rebeca, diz a Bíblia que ela era uma mulher linda, uma mulher muito bela, atraente aos olhos. Mas o servo Eliezer não estava interessado em beleza exterior. Ele estava interessado em alguém que fosse uma esposa dedicada para o seu Senhor, que fosse uma mulher virtuosa. E ela falou: Senhor, eu estou falando isso aqui porque Deus está me orientando a dizer: mulher, seja ousada, faça além do que te pediram para fazer. Às vezes a gente, uma igreja pequenininha, mas é nessa porta pequena que Deus vai te levar para o muito. Deus está provando a sua fé. Deus prova a gente nas coisas pequenas. Porque se a gente for fiel no pequeno, se a gente for fiel no pouco, no muito Ele vai colocar. Agora, se a gente for infiel no pouco, não tem como. É a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela é real. E Eliezer fez um propósito com Deus, falou: Senhor, a mulher que vier me dá água, saciar a minha sede. E não só a minha sede, mas dos meus 10 camelos, essa é a esposa do teu Senhor. Coisa linda, gente, é quando a gente ora com propósito. É quando a gente ora com determinação. É quando a gente ora pedindo orientação a Deus. Se você está sabendo, está querendo sair do lugar, não se mova sem a orientação de Deus. Tem gente aqui esta noite que está querendo mudar, não mude antes de Deus falar com você. Senhor, estou querendo ir para o Brasil, pastora. Deus já falou contigo? Não falou nada. Então não mexa. Não move, que senão você vai passar luta. Espera Deus falar, espera Deus dirigir. Peça conselho aos mais experientes. A Bíblia fala sobre isso. Na multidão de conselhos, a vitória. Peça conselhos a quem tem mais experiência. Peça conselhos ao seu pastor, aos líderes da igreja. E peça orientação a Deus. Se Ele não falar nada, fique quieto, vai para a oração, porque uma hora Ele vai responder. E até o não de Deus é bênção para a nossa vida. Tem gente que fala assim: Deus, eu não aceito não como resposta. Como é que é isso, gente? O não de Deus é bênção para a tua vida. O sim de Deus é bênção. Se Ele falar espera, é bênção também. Porque Ele vai fazer muito além do que você está pedindo. Ele vai trabalhar a teu respeito. Olha, gente, 10 camelos, diz a Bíblia,
que eles estavam 1 semana de caminho, aqueles camelos estavam recarregados de joias, de pedras preciosas, de tapeçaria, de tudo, de presente para a noiva de Isaac. Foi uma aparelhagem, ele estava vindo com toda aquela aparelhagem. Eliezer estava aparelhado para presentear a noiva do seu Senhor. E eles caminharam 1 semana. Diz a Bíblia que eram 10 camelos e Eliezer. E de repente, lá no poço, na cidade, lá fora da cidade ficavam os poços e as moças todos os dias iam apanhar água para a sua família. E diz a Bíblia que 2 vezes ao dia Rebeca ia tirar água. E ele chegou na beira do poço, Eliezer fez essa oração e fez um trato com Deus, falou: Senhor, aquela mulher, aquela donzela que vier, me dê água e servir água aos meus camelos, essa será a noiva, a escolhida do meu Senhor. Irmãos, diz a Bíblia que para saciar a sede de um camelo sedento, 25 galões de água para saciar a sede de um camelo sedento. Aí você pensa assim, é muito trabalho. Ah, pastor, desbravar essa cidade, igreja pequena, pouca gente, é muito trabalho. Mas Deus está te provando nesse pouco. Porque quando amanhã você vê essa igreja lotada, você vai dizer, eu vou ser honrada porque eu participei. Eu fui buscar água. E da gama, eu cavei o poço, eu fui lá junto com o meu pastor e paguei o preço. E a bênção vai vir para você e para a sua família. Porque quando Eliezer levou presente, não levou só para ela, não. A família também foi abençoada. E diz a Bíblia que Eliezer chegou e ficou fazendo aquela oração na beira do poço. Daqui a pouco vem Rebeca, antes dele terminar a oração. Tem mistério de Deus, hein? Antes de você terminar a sua oração, Deus já está mandando resposta. Você está achando que essa história vai terminar. Não, Deus quer que você ore, que você busque a Ele. E antes de você terminar a tua oração, o teu propósito, Deus já está mandando resposta. Deus já está mandando resposta para alguém aqui. Deus já está enviando a resposta dEle. Isso é para quem crê. Se você crê, eu já estou levando a minha lá para a tampa. Porque Deus ontem falou comigo aqui. E eu conheço a voz do meu Senhor. Eu conheço a voz do meu Senhor. Diz a Bíblia que ela veio e ofereceu água para Eliezer. E falou assim, olha, eu vou dar água para os seus camelos também. Os vasos eram pesados e grandes. Mas aquela mulher virtuosa, ela não se deteve diante do desafio. E eu quero dizer para você, mulher de fé, ela enfrenta desafios. Mulher virtuosa enfrenta desafios. Qual é o desafio que você está enfrentando nesta noite? É a sua vida, é o seu documento, é um trabalho, eu não sei qual o desafio, mas Deus está dizendo, enfrenta! Vai em frente! Marcha! Porque o mar vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória, como Miriam cantou lá do outro lado. Você precisa enfrentar o desafio na força, na autoridade, na fé em Jesus. E diz a Bíblia que aquele encontro com Eliezer foi um bom encontro. Porque ele falou, Senhor, me dá um bom encontro. Aquela que disser, darei água aos meus camelos também. Essa seja a noiva do meu Senhor. E foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia que antes de Eliezer terminar de falar, Rebeca já estava chegando. Sabe o que Deus quer? Que você seja alguém que vai além das expectativas. Que você seja alguém com propósitos grandes. Alguém que faça além do que está sendo pedido. Eu achei tão lindo, pastor. Nós estamos reformando a salinha das crianças. E a irmã ligou lá de Tampa para mim hoje à tarde, falou, pastora, olha, os irmãos já botaram carpete, já pintaram lá, eu já fui lá com as irmãs, já limpei, a irmã já fui lá, já comprei um monte de coisa, já decorei, ninguém pediu para ela fazer nada, mas ela já foi limpar, ela já foi ornar, foi além das expectativas, alguém
Deus. Pastor, o que tem para fazer? Está precisando de ajuda, mas não faça aquilo que é te pedido somente, não. Vai além. Porque Deus vai honrar a sua vida como honrou a vida de Rebeca. Porque além da beleza externa, ela declarou ter uma beleza interna. E tem retratos que demonstram isso. A bondade, a alegria, alguém que estende a mão para ajudar. Isso demonstra uma beleza interior. E eu quero que nesta noite você se disponibilize para Deus. Você se disponibilize para o reino de Deus. Porque Deus vai te honrar sobremaneira. Você não pode ficar no anonimato. Você não pode ficar escondido. Você não pode ficar insensível. Porque isso aqui é reino de Deus. O reino de Deus instituído na terra é através da igreja. Você faz parte da igreja. Você é membro da igreja. Você é corpo de Cristo. E Deus está contando com você para fazer uma grande obra. Vira para o teu lado. Quem está do teu lado e fala assim: irmão, Deus está contando com você. Vira para fazer uma grande obra. Deus está contando com você para fazer uma grande obra. Irmãos, nós oramos e pedimos a Deus para Deus mandar pessoas capacitadas para fazer translation na igreja. Começamos a receber irmãos americanos. E por último agora, a gente recebeu um irmão americano que ele já foi missionário no Brasil. E casou com uma brasileira lá de Belém do Pará. E ele encontrou graça. Foi a graça de Deus que trouxe ele até nós. E nós estávamos orando e Deus mandou alguém para fazer o translation para inglês. E temos alguns irmãos, umas 5 famílias hispanas também. Eu falei: Senhor, agora a gente está precisando para o espanhol, Senhor. Os irmãos viram graça na gente, mas é difícil. Às vezes eles não entendem o que a gente está falando. E para eles é uma dificuldade ouvir a pregação em espanhol. E agora tem mais ou menos 2 semanas que chegou na igreja uma brasileira, professora de espanhol. Deus vai mandar o melhor. Use os seus talentos. Saiba que Deus te trouxe para essa igreja com o propósito de usar os teus talentos aqui. Coloque o teu talento à disposição do reino. O que você sabe fazer bem? Qual é o teu talento? Ah, eu sei filmar, pastora. Ô, pastora, eu sei ornamentar. O que você sabe fazer, coloca à disposição do reino de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério. Tem pessoas que estão lá fora, mas que amanhã vão estar aqui sentados nessas cadeiras e vocês vão ver a glória de Deus agindo, porque tem alguém que está se disponibilizando. Não faça somente aquilo que lhe é pedido, vá mais além, seja ousado. Seja uma mulher ousada. Seja uma mulher disponível. Seja uma mulher espetacular para Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, a gente deve fazer para a glória de Deus. Até mesmo para o nosso patrão. Nós que temos, às vezes, patrões ímpios, pessoas que não são crentes. A Bíblia diz que nós devemos fazer com excelência o nosso trabalho, como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque é o Senhor que vê, Ele vai recompensar. Ele vai usar até o ímpio para te recompensar, para te ajudar. E eu quero terminar falando da vida de Esté. Diz a Bíblia que a beleza e o caráter de Esté conquistaram o rei persa. Mas chegou uma situação que ela não podia ficar no anonimato. E tem uma hora que Deus nos prova, gente, que a gente fica sentadinha no banco, né? Ah, tá bom aqui. Sentadinha lá no último banco. Estou falando para vocês, estou aí no último banco não, tá? Ah, deixa eu aqui mesmo, assistindo o culto, tá uma benção, não vou me envolver, não quero me envolver. Mas tem uma hora que não tem jeito. Deus coloca a gente no estreito que a gente tem que se posicionar. Foi isso que Esté... Deus já tinha um propósito de livramento com o povo judeu. E Deus colocou Esté lá para isso. Deus colocou Esté junto do rei Assuero justamente para isso, para dar livramento ao seu povo. E Mardoqueu virou para ela: olha, se você não fizer nada,
de outra parte vai vir livramento. Mas não pensa que você está no palácio, que você está no bem bom, que você e a sua casa não vão sofrer detrimento, não. Deus quer que nós nos posicionamos, irmãs, para que nós sejamos canal de livramento para a nossa família. Para que nós nos posicionemos em Deus, para que o inimigo não venha tragar os nossos filhos. Do Mahashorabakandarai. Porque Deus começa a usar a gente aí em Jerusalém, é dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser um altar de adoração, a nossa casa tem que ser o nosso lugar de exemplo, é dentro de casa que a gente tem que dar exemplo aos nossos filhos. Eu tenho visto pessoas, irmãos, que têm sido a vida tragada e a família destruída porque não dão exemplo para os filhos. Dentro da igreja é uma coisa, lá dentro de casa é outra, completamente. Não ora, não busca, não dá exemplo. É dentro da tua casa que Deus quer que você comece a ser usado por Ele para a glória do nome dEle. E foi isso que Mardoqueu falou para Esté: olha, Esté, se você não se posicionar agora, o livramento vai vir de outra parte. Se você não se posicionar, Deus vai levantar outro, porque a obra vai continuar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, se coloque à disposição do rei, porque Ele vai honrar a tua vida, como honrou a vida de Esté. E ela conclamou um jejum e falou assim: ó, as minhas moças orem, o povo de judeu ore, entre em jejum pela minha causa, pela minha vida, porque eu vou entrar na presença do rei. Se ele receber a minha petição, porque ela não podia entrar na presença do rei sem ser convidada. Ela podia morrer, se o rei não levantasse o cetro para ela. Mas aí diz a Bíblia que Deus atendeu a petição de Esté e toda aquela nação foi livrada por causa de um posicionamento de uma mulher. Você quer a vitória para essa igreja? Você quer ver o pastor Luciano vencer? Você quer ver essa igreja vencer? Tome a tua posição. Tu Ramachorabacai. Porque Ele tem colocado o anjo da igreja aqui, mas atrás dele vem vocês. Vem toda a equipe de apoio. Cada um de vocês tem o seu valor no reino. Não faça somente o que foi lhe pedido, não, mas coloque no teu coração: não, Deus, eu vou me juntar com teu filho. Eu vou, Senhor, me dedicar mais. Você só tem a ganhar. Porque aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Nesta noite, Urabacante o Rebinaioté, Uidamacho Meneciai. Nesta noite eu vejo um grande exército se levantando nesta cidade. Anjos de Deus estão sendo liberados. Há uma grande batalha travada no céu desta cidade. E o Senhor está enviando livramento. Eu vejo sirenes. Eu vejo reminácia, carros de polícia. E eu vejo Deus dizendo: eu vou dar grande livramento ao meu povo neste lugar. Uianúcia maioté, auaiai, ouinácia, uidai o show. Houve uma reunião no inferno. E o mal está determinado, mas eu sou o Senhor que dou o livramento. Hostes infernais têm se levantado, dizendo: vamos destruir. Mas eu sou o Senhor, aquele que revelo. Aos meus profetas, eu revelo aqueles que Reminai e o Sai estão ligados no meu trono. E antes que aconteça, eu sou aquele que dou o livramento e aviso. Entrar no propósito, entrar debaixo da minha mão, porque na minha mão tem livramento, na minha mão tem socorro e na minha mão tem escape. Famílias serão ceifadas, mas eu sou o Senhor que tenho guardado os meus. E vos digo: manto e atai, é chegado o tempo. Amaiosterra, manto de dores, de lágrimas, sobre a face da terra. Mas sobre os meus filhos tenho eu levantado Shumané Hassai, uma coluna de fogo. Sobre os meus filhos tenho eu levantado a minha mão protetora. Shemenei Ostai Oté, Uidabaixo Idastemo, Iao. Muitos correrão para este lugar, Reiamontia, em busca de salvação, em busca de livramento.
Muitos procurarão os meus fiéis, desesperados. E tenho eu, fincado as estacas deste lugar para receber o povo que vem. Vigiai, estai atentos. Estai atentos ao meu mover. Não movam sem a minha direção. Não saiam sem o meu consentimento. Porque aquele que estiver na obediência experimentará o meu livramento e a minha bênção. Sobre o meu anjo desta igreja, que eu tenho colocado a minha glória, a minha unção, e vou te surpreender. Tu diz, Senhor, eu sou tão jovem ainda, mas eu vou te surpreender com a minha glória neste lugar. Muitos virão de longe, atraídos pela minha glória, pela minha presença. Tenho colocado a minha unção neste louvor. No louvor que sai dos teus lábios. E se prepare, porque vou eu levantar um remanescente de jovens que não se que não se contaminam com o pecado, mas que viverão para ti, viverão para te ajudar neste menehécia como show. Se prepare para receber e amar como filhos desta casa, porque levanto um exército de jovens neste lugar. Uma geração pura que não se contamina, uma geração separada por mim para este tempo. E aquele que crê verá a minha glória neste lugar. Assim diz o Senhor. É noite de quebrantamento, é noite de humilhação, é noite de nós derramarmos o nosso vaso na presença do Senhor. É noite de nós nos dispormos para Deus, porque a essência é Ele. Ele é a nossa essência. Ele é aquele que quer agir em nós e fazer em nós abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos.